Você que está acompanhando as notícias do Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Um crime totalmente evitável. Esse é o nosso primeiro destaque do dia. Uma mulher morta a tiros em frente de casa no centro de São Paulo. O suspeito, o ex-namorado dela, Rogério Benedito Gonçalves. Segundo a família, ele não aceitava o fim do relacionamento. Elaine de Castro foi à justiça para reclamar das ameaças que estava recebendo e conseguiu apenas um papel, uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela. Detalhe, ele já tinha agredido a vítima anteriormente. Segundo os filhos de Elaine, na madrugada de quarta-feira, o valentão avisou que estava a caminho da casa da ex-companheira para devolver o celular dela, que ele tinha levado dias antes para chantageá-la, exigindo que ela retirasse a medida protetiva contra ele. As imagens mostram ele encurralando a vítima contra a parede. Ele saca a arma e atira de forma fria calculista. A mulher caiu morta e ele fugiu de carro. Tudo isso já seria o bastante para que estivesse preso. Mas nós temos agravantes nesse histórico. Em 2006, ele foi preso por matar uma outra ex-companheira. Foi condenado a 12 anos de prisão. Em 2012, progrediu para o regime semiaberto e em 2015 passou a cumprir o restante da pena em liberdade. Isso tudo sem falar que em 1989, uma ex-noiva foi à delegacia de polícia para registrar uma ocorrência de agressão contra ele. Na época, ele não chegou a ser preso. Em 2003, foi condenado por porte ilegal de arma. Nada aconteceu além do registro da condenação. Ou seja, um histórico de um criminoso que estava solta e cometeu mais um crime. E se for julgado pela justiça e tiver uma pena leve, outras mulheres estarão em risco. Porque ele já demonstrou que é um valentão que não aceita um não de uma mulher, que não aceita o término de um relacionamento. E nessa hora em que as vítimas precisam de amparo, nós não acompanhamos manifestação alguma de entidades ligadas aos direitos humanos. Que quando um policial está sendo investigado por um desvio de conduta e aqui, que fique bem frisado, que seja expulso da corporação se tiver cometido uma falha, as entidades de direitos humanos fazem um barulho danado. Conseguem mobilizar os veículos de imprensa, chamar a atenção das autoridades, falar sobre a gravidade do crime. Nesse caso, o direito humano da vítima, uma mulher indefesa, que estava tentando se livrar de um relacionamento, comunicou à justiça, avisou que tinha sido agredida. O ex-companheiro já foi condenado, já foi acusado por crimes semelhantes. E o nosso sistema de justiça o premia com a liberdade. É por essas e outras que nós estamos acompanhando aqui o histórico desse criminoso. E nós estamos pontuando muito bem que a reincidência é algo grave, que precisa ser tratado pelos magistrados com muito mais propriedade, que precisa ser observado pelos entes que estão ligados à justiça com mais rigor. O Ministério Público, a Defensoria Pública, precisam de alguma forma mostrar para que servem. Esses órgãos que estão aqui para olhar pela coletividade e para olhar também pelos indefesos, não só para os bandidos, como parece muitas vezes em notícias que divulgamos aqui, em atitudes que são tomadas em prol do criminoso. Por que um caso de um bandido perigoso chega pela Defensoria Pública ao Supremo Tribunal Federal e esse caso não chega às instâncias superiores, quando nós temos decisões absolutamente questionáveis de magistrados sobre a violência empregada em alguns crimes? Esse é o debate que nós estamos propondo hoje aqui no Jornal Gente com vocês, que nos acompanham pelo rádio, pela TV e pela internet. Cláudio Humberto.